Salve galera, boa noite. ID Joe, Scale 1:6 na área. Hoje a gente vai ampliar um pouco os horizontes, mostrando algumas ideias de figuras femininas. Dessas três que vocês estão vendo aí, duas já são personagens das foto-histórias. Uma é do lado do bem e a outra do lado do mal. Tá? E o que tem de legal nessas figuras? Elas são de fabricantes diferentes, com características diferentes, porém todas se encaixam de uma forma mais detalhada ou menos na escala 1:6, tá bom? Então eu vou mostrar para vocês de maneira rápida aqui o que dá pra gente fazer para ter uma figura feminina no meio daquele monte de rapaziada, tanto Falcon quanto outras figuras na escala 1:6. Primeira coisa, vocês vão notar aí que todas elas estão com um coque, né? Que foi a polêmica agora do último Falcon Samurai. Então, pra gente enfatizar aqui, ó, todas elas estão de coque, tá? Deixa eu acertar aqui, pronto, aqui tá legal, diminuir um pouquinho. Todas elas estão de coque. Então, por isso que eu fiz isso aí. Segundo, na HQ, na história em quadrinhos que foi lançada agora com o relançamento do Falcon, surgiu uma personagem feminina junto com um dos Falcon, que é a Sigma, se não me engano. E a Estrela não lançou nenhuma figura feminina, nem Suzy, nem nada. Então tiveram alguns colecionadores que fizeram essa figura de maneira custom. Então, essas três figuras que eu estou mostrando aqui, elas não são essa Sigma, mas elas são figuras que acompanham esse universo Falcon e as histórias, tá bom? Então a primeira que eu vou falar para vocês é essa aqui, ó, a Sig. A Sig, ela já tem uma personalidade definida, ela é do lado do bem, né? Só que ela é bem casca-grossa, bem casca-grossa. E o que é legal? Essa figura aqui, ela foi montada em partes. O corpo, sem cabeça, eu comprei usado. Ele é da Soldier Stories, uma coisa assim. Soldier Toys. É um corpo bem articulado. Depois eu vou tirar a blusa aqui para vocês verem a mudança que eu fiz. E para vocês verem as articulações que existe aqui no ombro, em relação, por exemplo, àquele corpo de Barbie paraguaia que está aqui no fundo. Tá? E essa cabeça, ela foi comprada depois. E se encaixou bem. Ela tem um tom de pele bem parecido, como vocês podem ver aqui, ó. Né? Tom de pele bem parecido, então ela se encaixou bem, ficou legal. O que mais? Por esse corpo ser bem articulado, ele é um pouco complicado de você deixar algumas figuras, então tu tem que achar o equilíbrio certinho, senão a figura ela vai pro chão, tá? Então tem que dar uma pensada ali antes de colocar. O que é legal desse corpo? As mãos, ó, elas são maiores que uma mão de Barbie, são mais funcionais, apesar que essas mãos aqui elas são duras, ó. Tanto é que elas sofreram uma ação da luz, então elas têm uma cor diferente da mão para o resto do corpo. Não me incomoda isso, tem gente que não gostaria. A outra mão também, ó, como diz o Andraus, ela tem a mão do professor Raimundo, né, Chico Anísio. Mas é uma figura bem legal. Essa roupa aqui eu comprei inicialmente, essa roupa eu não sei se ela é do Ken, da Mattel, ou pra Barbie mesmo. Eu sei que eu comprei da Mattel. E ela se encaixou super bem. Uma curiosidade, essa cabeça, pessoal, quando eu comprei, ela tava com a seguinte especificação, cabeça cabeluda. E ela veio com um outro tipo de penteado, diferente desse. E quando eu soltei, o que aconteceu? Aqui no meio, ela tem várias falhas, várias. Só que as falhas são, assim, o que são essas falhas? Eu tenho um espaçamento bem grande dos tufos de cabelo. Porém, os poucos tufos que tem aqui no meio, eles são distribuídos de maneira homogênea. Eu acredito que isso tenha sido proposital, porque os caras devem ter pensado, ela vai com penteado, então no tempo que a gente encher a cabeça de cabelo. Não acho, quer dizer, não sei se a quantidade cheia de cabelo interferiria no penteado que ela veio na época, que era parecido com um coque samurai, um pouco mais elaborado, tá bom?
Então a gente tem essa figura aqui, que é a Sig, já consta aqui nas foto stories. Aí o que a gente tem nela aqui de articulação, por exemplo? Aqui, ó. A gente tem aqui, ó, tirar aqui a blusa. É um nudes, mas é um nudes boneco. Então, o que é legal aqui, ó? Olha a articulação do ombro dessa figura. Ela chega em várias posições, né? Então isso é muito bacana. E é bem dura, tá? Bem dura mesmo essa articulação. Ela fica numa postura aqui bem travada. Até travou aqui agora no jeito de você... Ah, soltou. Então ela é bem dura mesmo. Então a gente tem essa aqui no ombro. A gente tem aqui, ó, no braço. Essa do bíceps. Tem o fechamento do braço aqui, ó, no cotovelo, que as novas Barbie Made to Move tem. E aqui, o que eu coloquei? Um implante. Ela botou silicone. Por quê? O biotipo desse corpo tava com um seio bem pequeno, assim, ó. Aí eu queria uma coisa mais expressiva, até para usar com uma roupa mais justa. Ficar uma coisa bem de heroína mesmo. Então por isso que ela recebeu isso aí. Inclusive vai ser aumentado aqui, ainda mais, e depois pintado para ficar na mesma cor. Isso aqui foi feito faz tempo. Eu não pintei porque como ela estava constantemente com roupa, não tinha muito motivo. Tá bom? Beleza. Então essa aqui é a Sig, que é a mais elaborada de todas. Essa aqui, pessoal, ela tá nesse estandarte aqui porque ela não fica, ó, já viram que o pé dela caiu, né? Então essa aqui ela tem uma longa história. Essa aqui também ela já é uma personagem definida das foto histórias. Ela é a Grau. Ela é do mal, né? Então ela tem alguns atributos, né, que caracterizam ela de maneira bem bisca, assim, vamos colocar. Mas ela não tem esse modo de ser, normalmente. É mais o visual só. Então o que acontece? Esse corpo aqui, ó, é um corpo bem sem vergonha. O plástico, ó, é um plástico oco, soprado. O encaixe dos braços é bem simples. Apesar disso, ela tem uma articulação de quadril aqui. E as pernas também mexem. Aí a principal mudança que a gente fez. O Dinho me deu essas pernas que é de uma figura masculina. E aí como ela tinha uma perna muito fininha, o que a gente fez aqui, ó? A gente encheu essa perna em algumas partes, fez ela bem popozuda, assim, desproporcional mesmo. Tá? E ela também tem peito de silicone, mais redondinho. Ficou legal, né? E ela é do mal. Eu ainda preciso definir aqui a parte dos pés, como vocês viram, ó, não ficou definido, então essa bota tá provisória nela, bem grande, só para tentar dar um pouco de equilíbrio. E aqui, ó, o que a gente tem? Ela também, apesar de ser uma boneca bem fuleira, né, deve ter custado equivalente a uns 30 pila hoje. Ela tem bastante falha no cabelo. Porém, quando tu penteia, ó, tu não vê a falha. Bem cabeluda. E esse tapa-olho era o melhor de estilo Nick Fury, né? Piratas, coisa assim. Então ela é uma personagem do mal. Ela tem um histórico, numa das minhas foto histórias, ela era uma modelo que se envolveu com droga e prostituição e acabou se envolvendo com o Ken Scott, que é um cara vinculado ao Torak, e foi para um lado que não deveria ir, tá certo? Então essa aqui é a Grau, também está definida como personagem. Essa aqui, pessoal, é uma Barbie paraguaia, também está de coque. A perna dela que eu tirei, porque é aquela perna que não dobra, de borracha. Inclusive esse braço que eu tentei fazer uma articulação, mas não ficou legal. Então qual foi a ideia dessa Barbie paraguaia? Ela tem essa carinha de boa moça, ó. Tem uma cabeleira toda preenchida, até aqui em cima, ó, raspado na nuca, mas bastante cabelo. A ideia dessa Barbie paraguaia é um projeto antigo, vocês vão ver que ela tem essa musculatura bem fibrosa aqui, ó. Porque eu queria fazer uma mistura de Medusa com outro personagem que não estaria definido ainda. Então ela ia ter esse corpo de mulher, ela também teve o peito aumentado, ó, né? Não foi pintada ainda. E aqui ela tinha toda uma estrutura que ia ficar praticamente uma Medusa, só que com esse aspecto mais fibroso no corpo inteiro. Agora o projeto está abandonado e eu acho que eu vou dar outro rumo para ele. Acho que ela vai se tornar uma mulher normal.
Vamos ver se eu consigo aumentar o número de articulações. Tá certo? Então essas são 3 figuras. Essa aqui não está definida na foto história. Ela não tem nome, não tem histórico. Era esse histórico de ser uma referência de uma outra linguagem de Medusa, mas não dei continuidade, então vai parar. Tá bom? Então qualquer uma dessas figuras, o que é legal? Por elas terem esse tamanho na escala 1:6, elas podem ser usadas junto com o Falcon, a favor ou contra ele. Tá bom? Então, não sei se vocês já conheciam, provavelmente sim, principalmente as Barbies, mas essas figuras modernas com mais articulação, tipo a Sig, que acabou de perder a cabeça, ó. Dá pra fazer uma soldada feminina, um soldado feminino, bem legal. Essa aqui ela é uma agente, dá pra ter muita coisa bacana aí, tá bom? Agora eu vou colocar aqui o Falcon do lado para vocês terem uma noção do tamanho. Segurem aí. Ó, corta. Voltamos. Então, pessoal, dê uma olhada ali, ó. Tá vendo que o Falcon, perto da figura que tá no espaldar aqui, ó, a altura dele, do lado da Sig, né? Fica uma altura bem legal. E do lado da Grau, também. Olha ali, ó. Tá certo? Então, cara, essas figuras podem ser usadas de uma forma bem criativa, compondo aí uma cartela de personagens, seja pro lado bom ou pro lado ruim. Tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma sugestão, dúvidas, comentários, coloquem aí. Sigam a gente, deem um like e a gente vai tentar sempre trazer novidade nesse universo escala 1:6, seja ele masculino, feminino, unissex ou o que for. Tá bom? Grande abraço.